Amados e amadas, boa tarde. Hoje eu vou relatar um fato bíblico que aconteceu do ministério de Jesus. Mais um milagre aí aconteceu, desde que veio para trazer a paz, trazer o amor e tudo de bonança ele veio para o bem do povo. Ele foi enviado para isso. Então, está aqui um relato bíblico que diz da viúva de Naim. Essa viúva, ela morreu seu filho, antes tinha morrido seu esposo, há um tempo atrás, e agora seu filho morre, seu filho único. Ela era viúva, e agora morre seu filho. Uma situação para aquele pessoal do Oriente Médio, uma mulher quando ficava viúva, ela ficava afastada da cidade, a sociedade a renegava, ela ficava totalmente alheia e discriminada, né? Ela era uma pessoa discriminada no caso. Perante a cidade, ela não tinha nada. Ela ia pedir esmola, viver de esmola, ser envergonhada, porque o seu esposo, que era aquele que lhe dava o sustento, tinha partido, tinha falecido. Então, ela tinha um filho, esse filho único. Então, ainda tinha um filho. Por isso que ela não estava sendo discriminada ainda. E esse filho, que já estava um rapaz, é quem estava dando sustento para a mãe. Imagine, meus irmãos, a situação dessa senhora. Ela agora perde o filho morre. E era o único filho. Era a única esperança que ela tinha de continuar a sua vida naquele local, naquela cidade, e continuar vivendo, porque tinha um filho para cuidar dela. E esse filho único morre. Então vai ser feito o enterro dele. Nesse dia, uma grande multidão dessa cidade de Naim acompanhava o cortejo, fúnebre, iam saindo da porta da cidade, que é aquela porta principal, que entra e que sai por ela mesma, ia saindo esse cortejo. Quando Jesus vem com a parte alegre, com a alegria, vem entrando nessa mesma cidade, nessa mesma porta. Então, aí se dá esse encontro, a tristeza e o encontro da alegria. E Jesus parou diante da cidade, naquele encontro, das duas multidões, uma triste e outra alegre, e Jesus trazendo alegria. E ele viu aquela situação, que ele era onisciente, ele viu e já sabia do que se tratava todinho, já foi conhecido por ele, porque ele sabia de tudo. E ele se encheu de íntima compaixão daquela mulher. Então Jesus se aproximou dela e disse: "Oh, minha senhora, não chores, não chores." Jesus queria dizer: "Não chores, eu cheguei, eu estou aqui. E onde eu chego eu trago paz, eu trago amor." E parou o esquife, e Jesus tocou do esquife. Os que iam conduzindo pararam também, todo mundo parou. E Jesus deu a seguinte ordem. Vamos ler a palavra? Essa palavra está escrita em Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Então vamos ouvir a palavra do Senhor. E aconteceu no dia seguinte
que Jesus ia a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam o defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse mancebo: a ti digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! E de todos se apoderou o temor. E glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E ocorreu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. E foi assim. A palavra do Senhor está dita, foi falada, e acontece exatamente dessa forma. Imaginem, senhores, eu estava falando há pouco, na situação dessa senhora, dessa mulher. Jesus sabia de tudo, ele entendia, ele era onisciente. Então ele já percebeu o quadro, todo o quadro ele já desenhou, e ele teve aquela compaixão por ela e quis restabelecer a sua alegria, para que ela ficasse tranquila. Ele havia de chegar, ele estava chegando. Então, essa senhora, ela ia sofrer muito a partir daí, porque, como eu falei, né, no Oriente Médio, quem era viúva, a pessoa que era viúva, ficava discriminada da sociedade. Era como se fosse uma carta fora do baralho. Mas chegou esse momento lindo da parte de Jesus e ele restabeleceu a alegria para aquela mulher. Quantas pessoas têm e têm uma vida tranquila? De repente acontece um fato, imagine isso. Você não poder levar uma vida normal, ela ia ser uma pedinte, ela ia viver de esmolas. Imagina a humilhação que essa senhora ia passar, não é? Mas com a graça do Senhor Jesus, ela agora vai ter novamente o filho de volta. Imagina que bênção, que glória! O filho dela era como se fosse, era uma rima de família. Então, a vida dela agora mudou, de novo. Voltou a alegria, o que era tristeza. Porque Jesus, onde ele chega, ele só traz alegria. E assim, como estamos vivendo os instantes finais, eu gostaria de convocar meus irmãos a se dedicarem a Deus, se dedicarem a Jesus, voltar e congregar nas igrejas, procurar servir, procurar ser o melhor, fazer o melhor nessa terra, porque os tempos estão acabando. Se você lê Mateus 24, na Bíblia, você pode acompanhar o que pode acontecer, os sinais que hão de vir, e já está acontecendo. É só você ver isso. Observe que a vida agora, ela tem um novo rumo para aquela mulher. E é o que eu peço que os irmãos façam isso, porque o encontro com Jesus é muito importante. Jesus chegou na hora, acabou a tristeza e trouxe a alegria. É isso que todos nós esperamos do Senhor Jesus e é o que Ele vai fazer. Essa é a palavra. Tenham coragem, tenham ânimo, mas se acheguem a Jesus. Eu não sou nada, mas o Senhor é tudo.
Vamos para a igreja. Vamos confiar no Senhor e dizer que Ele é o único e suficiente Salvador das nossas almas. Amém? Uma boa tarde a todos e creiam. Essa é a palavra, é o momento que temos de fazer isso. Congregue, vão à igreja. Não perca tempo. Não há mais tempo. Em nome de Jesus, amém e amém.